Olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Perim e a gente está começando agora mais um Sala do Cliente, programa idealizado pela Sankhya, onde a gente tem a oportunidade de conhecer mais de perto os nossos clientes e entender na prática aqui nesse bate-papo com eles como a solução Sankhya otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Hoje a gente está aqui com o Diego, da Abraseg. Diego, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Muito bom estar aqui. Diego, vou pedir para você primeiro se apresentar, falar um pouquinho da Abraseg, da história de vocês. A gente sabe que tem uma grande jornada aí, que você já antecipou para a gente um pouco. E contar também qual é a sua função aí dentro, o que você faz aí para a gente conhecer você melhor. Sim. Sou Diego, sou um dos fundadores da Abraseg, né? Meu sócio, meu pai, né? Eu tenho 19 anos de MRO aqui no Rio de Janeiro e o meu pai da parte de soldagem, né? Por 27 anos. E a gente decidiu unir aqui duas linhas de trabalho, né? A parte de ferramenta, equipamento de proteção individual e a parte de soldagem, tudo numa única planta. Então, em 2009, iniciamos aqui a trajetória, né? Através de uma salinha, praticamente, de 120 metros quadrados. E no decorrer desses 14 anos, passamos por uma sede um pouco maior, aproximadamente 450 metros quadrados. Contávamos provavelmente com uns 8 a 10 colaboradores. E hoje já estamos aqui num galpão já hoje bem expressivo da região, com um tamanho de aproximadamente 1.300 metros quadrados, com uma capacidade de armazenamento em processo de dobra, né? Que a gente fez um novo contrato agora para poder atingir o crescimento, absorver e conseguir mudar, né, o cenário, que hoje já ficou pequeno. Como referência aqui no estado, a Abraseg hoje é líder do segmento MRO aqui na região. Com a ajuda da Sankhya, colaborou bastante para esse crescimento nos últimos 2 anos, desde a implementação até agora. Eu queria saber primeiro quais eram os maiores desafios que vocês tinham antes de implementar a solução Sankhya. O que impedia vocês mais de crescerem, de evoluírem, os maiores desafios mesmo, né? Esses entraves aí, os riscos dentro do processo. Tomada de decisão, né? Porque como você não tinha informações consistentes que o software anterior apresentava, você nunca sabia exatamente o que você podia fazer. Se o número está correto, os números nunca batiam. Então, a gente sempre tinha o pé atrás em tomar decisões, em fazer investimentos. Vamos contratar? Não vamos contratar? Vamos investir no estoque? Não vamos investir? O que vamos fazer? A gente ficava muito o quê? No tato, aquele feeling comercial que a gente tem, que é a natureza do empresário brasileiro, né? À toa que a gente, para sobreviver aqui no Brasil como empresário, é difícil. E com a mudança para o Sankhya, a gente começou a enxergar detalhes. A gente conseguia a fundo e de forma muito simples em números que a gente não conseguia chegar fazendo conta de semanas. Então, isso ajudou bastante ao crescimento da empresa como um todo. Resumindo, tomada de decisão, né? Porque você agora tem consistência de dados, consistência de números, consistência de informações que dizem para você o seguinte: vai que tá certo, não vai que tá errado. Não é mais só na sorte, né? Aquela coisa de... A gente estava comentando isso, que... Não tem mais jogo de pôquer. A gente estava comentando, né, que não importa quantas planilhas tivessem, quantos dados, era sempre uma coisa de um cálculo meio na sorte, porque não tem essa estimativa tão precisa. Exato, porque os impostos do nosso país são muito complexos, né? A gente costuma chamar aqui dentro de manicômio tributário. Então, você trabalhar por markup, para nós como atacado, e com uma tributação muito complexa de lucro real, e trabalhar com produtos nacionais, produtos importados, regime especial, com reduções de base de cálculo, é impossível você prever um cenário e trabalhar com uma fórmula de cálculo de markup. Você tem que trabalhar por margem de contribuição. Função essa que nós nem sabíamos que existia antes do software. Confesso. A gente é empresário, a gente é empreendedor, mas tem coisa que a gente não conhece. Sim. E a gente só passou a conhecer essa metodologia de apuração de resultado através da implementação do software. Então, eu vou te fazer uma pergunta, quero que você conte uma história para a gente, para todo mundo poder saber. Eu já estou sabendo aqui, já tive um spoiler. Como você conheceu a Sankhya? Sei que tem uma história muito interessante por trás aí desse contato inicial. Isso aí foi interessante. Eu estava num evento na Argentina, um dos nossos principais fabricantes aqui, um dos nossos top 3, né, aqui do nosso sellout, o volume financeiro da empresa, e ele faz um evento anual, né, que vão os melhores de cada região da América Latina. Então, lá tinham empresas brasileiras e empresas estrangeiras. Um jantar numa mesa, tínhamos aproximadamente uns 6 empresários, e dos 6, 5 usavam Sankhya. E eu usava
o software de Minas também, né? Mas um software de uma empresa pequena, que era até, inicialmente ajudou bastante, mas eu falei, nossa, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Se os caras aqui, os mais fortes, os mais conhecidos, os maiores estão usando essa ferramenta, eu também vou voltar para casa, a primeira coisa que eu vou fazer, vou trocar de ferramenta. Eu preciso ter os dados que eles têm. É muito importante perceber isso, né? É preciso uma organização muito grande para abrir espaço para esse crescimento, né? Não tem como você crescer, é o que você falou, sem ter como calcular essa rentabilidade, sem ter como ter pelo menos uma estimativa de se eu posso investir nisso, naquilo, sem ter esses dados precisos. Sim, o comercial da Sankhya, quando me apresentou o software, na verdade eu procurei a Sankhya, aí o comercial veio e eu lembro até hoje, e de fato ocorre. A Sankhya não vende só um sistema de gestão, ela vende gestão, ela vende melhores práticas. E a gente conseguiu implementar muitas delas aqui, coisas que a gente não fazia, não sabia que tinha que fazer. Hoje nós fazemos com 2 cliques, com muita tranquilidade. O colaborador chega, consegue pegar o sistema, ele é muito intuitivo, né? Tudo muito rápido. E normalmente quando chega um colaborador novo, né, que passa por algum outro software, eu sempre falo, nossa, é muito prático, né? É muito fácil, eu aprendi rápido. É uma leveza, né, no trabalho maior. Você comentou que essa facilidade no sistema, por ele ser intuitivo, facilitou muito para os colaboradores fazerem propostas de venda também com mais facilidade, de uma maneira mais ousada. Isso aí ajudou na ampliação desse crescimento também. Sim. A proposta é batida muito rápido, é enviada para o cliente tanto de dentro da ferramenta ou exportando e enviando. A gente tem a liberdade, né, de construir o nosso template de formulário, e o nosso é muito completo, os clientes gostam bastante, coisa que a gente não tinha no passado. Era aquele formulário padrão, né, que parece que o cara bateu uma proposta no Excel e mandou, né? Não, a nossa é totalmente personalizada. O cliente chega ali, ele não tem dúvida do que ele vai receber. Tem NCM, tem CST, tem impostos, tem tudo que ele precisa está na minha proposta. Desde o preço ao prazo de entrega, a composição dos impostos que ali compõem. Sim, ele não tem dúvida do que ele está comprando, né? A proposta é muito clara, antes não era. E a gente não conseguia nem fazer. Agora, Diego, vou te pedir para trazer para a gente alguma estimativa, o que você puder trazer para a gente poder consolidar esse crescimento, né, que você apontou tantas vezes. Vocês implementaram a solução tem 2 anos, foi ali em 2020, e você comentou que de 2020 para cá, nesses 2 anos também, vocês tiveram um crescimento muito grande. Conta para a gente que crescimento foi esse, qual o tamanho desse crescimento, se você puder trazer em números, alguns dados para a gente poder tangibilizar isso melhor, e como que a solução contribuiu para isso, né, permitiu que vocês alargassem esse processo. Ela contribuiu inicialmente na tomada de decisão, né? Então a gente conseguiu ser mais ousado na hora de agredir o mercado, né? Digamos assim, investir sabendo que aquilo ali dá retorno. Então é uma empresa que em 2020 lutava para chegar na casa dos 20 milhões de reais e hoje já é uma empresa de 50. Então estamos falando de mais do dobro do crescimento em 2 anos de ferramenta. Muitas outras coisas foram feitas, né? Além da implementação do software para poder ajudar, só que sem ele a gente não conseguiria imputar, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem incentivos fiscais. Se não tivéssemos uma ferramenta adequada para controlar, não teria como implementar e não ia rodar. Então, ele ajudou bastante a gente nisso e ainda continua ajudando. É muito, muito simples você configurar uma nova operação. Inclusive, a gente está fazendo agora, começando a partir agora do dia 3/10, um processo que a gente não tinha, que é um processo de consignação, de transferência de estoque daqui para a casa do cliente, controlar o que tem lá, o que tem aqui, fazer medição, relatório de divergência para poder fazer um posterior faturamento. Com o sistema antigo, eu não iria conseguir fazer. Eu não teria como pegar um contrato desse, porque eu não ia ter como gerir. Às vezes limita muito, né? Você quer crescer, tem tudo para crescer, mas sem essa organização... Não adianta, né? Você tem que ter um carro que acelere bem, mas que freie. Exatamente. E que você tenha segurança para usar esse freio também, né? Para usar o freio, para usar o acelerador, para trocar de marcha, você precisa ter a segurança, ter uma clareza, né, geral. Ter toda essa engrenagem conectada, todas as áreas funcionando em paralelo. Uma coisa que melhorou bastante também, tá? Através de algumas ferramentas que o Sankhya tem, o nosso índice de inadimplência caiu, porque nosso público de cliente é muito grande.
A gente chega a atender mais de 3.500 clientes por trimestre. Então, você imagina você mandar cobrança para todo mundo. É muita empresa pequena, de médio porte, que perde a nota, que perde o boleto. Então, com as ferramentas de cobrança que a gente tem automatizadas, o cara já está recebendo o e-mail uma semana antes com um lembrete. Então, ajudou muito a reduzir esse índice de inadimplência também. Mais um fator que dá liquidez para a empresa no tempo certo para que ela consiga manter o seu fluxo de caixa assim regular, né? E ela consiga tomar ainda assim as suas decisões de forma plena. Claro. Com relação ao PCP, Diego, planejamento e controle de produção, controle de estoque, redução de desperdício, tem alguma coisa para considerar? A nossa parte é mais e-comércio, né? Trabalhamos de forma de atacado para os revendedores e também atuamos direto na indústria, né? Então, a gente consegue separar muito bem, tá? Reposição de estoque, ferramentas para a parte de suprimentos atendem muito bem ao nosso volume hoje. Provavelmente, com o crescimento de espaço, a gente vai implementar o WMS a partir do ano que vem, para ter um controle ainda melhor das operações logísticas, e já está no nosso radar. Vou te fazer uma pergunta agora, então, com relação a esse suporte, o acompanhamento evolutivo durante esse processo de implementação da solução. Você falou que foi muito tranquilo, né? Me parece, pelo menos, que foi muito tranquilo para vocês colocar o sistema aí funcionando. Foi melhor do que a gente esperava. É um processo complexo, né? É complexo e o sistema anterior também não ajudava muito. O dicionário de dados era muito complicado, o banco de dados não trabalhava na mesma linguagem de programação. Então, teve que ocorrer um trabalho aí a quatro mãos interno nosso com o pessoal da Sankhya, né? E, se eu não me engano, na época foi falado que o nosso projeto foi o que virou mais rápido na unidade. Nenhum projeto de atacado, né, de comércio, na verdade, na época era comércio varejista, depois a gente migrou para o tamo híbrido, né? Como atacado, mas também tem um varejo. E na época, o pessoal de gerência de projetos falou, cara, foi o projeto que rodou mais rápido e mais pleno até hoje aqui na nossa unidade. Mas um esforço interno muito grande, tá? Eu e o Flávio, a gente praticamente não dormia, né? A gente fez bastante coisa e rodou. E no dia que a gente decidiu virar a chave, entramos aqui sexta-feira, 4 horas da tarde, saímos domingo, 6 da noite. Segunda-feira estava funcionando. Depois de 3 meses de muita... de preparo, né? Isso. Mas a hora de virar a chave durou 3 dias. Ainda assim, é muito impressionante, porque a gente sabe a complexidade que é, e até mesmo para as pessoas se adaptarem, né? Os colaboradores também, todo mundo, é todo um time mesmo trabalhando junto para isso. Isso tem a resistência, né? O colaborador, ele olha, vê diferente, aí ele procura sempre alguma coisinha, mas passa uma semana, tu chega lá, o cara já tá sorrindo. Ele mesmo tá vendo os ganhos, né? Ele tá sentindo o processo dele. Hoje ele tem informação característica técnica de todos os itens a um clique, ele tem imagem de todos os produtos a um clique, formulários de cotação vão com imagens, o cliente sabe o que está comprando, assim... Se o cliente não souber ler, pelo menos a foto, ele sabe o que ele está comprando. Você falou uma coisa muito legal, Diego, uma frase que eu quero registrar aqui, que a Sankhya não vende um sistema de gestão, ela vende gestão. Eu achei incrível, quero deixar registrado para a gente não esquecer, e vou puxar esse gancho para fazer uma pergunta, que é algo muito importante para a gente, fala muito do nosso propósito, é que dentro da Sankhya a gente acredita que é possível transformar toda a sociedade através de uma boa gestão. Isso realmente é o foco mesmo, porque se automatiza os processos, você consegue dar foco para que os colaboradores possam ser mais criativos dentro do trabalho, ter uma fluidez maior, e como isso não chega somente nos colaboradores, né? Chega nos clientes, chega na comunidade, no entorno. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, como que o sistema ajudou vocês a melhorar essa gestão e essas relações aí dentro da Abraseg. Ele ajudou a gente a distribuir bastante a carteira de clientes na parte comercial, a gente consegue medir através de diversos indicadores que nós criamos, né? A atividade e inatividade dos clientes, carteirização, a gente consegue dar para eles gaps dos clientes que eles têm que fazer contato. Os vendedores, então, eles recebem informação muito detalhada e plena do que eles têm que fazer. Estou falando aqui no tocante à parte comercial. A gente vem buscando, mês a mês, alimentar eles de cards, né? A gente trabalha muito com cards, né? São muito intuitivos e eles ficam ali atualizando ciclicamente, né? Então, cara, o vendedor, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que ele tem que vender, para onde ele tem que ligar, tudo automatizado. Ninguém precisa ficar falando para ele o que ele tem que fazer. Isso melhorou muito a parte comercial e eu atribuo o crescimento do faturamento, grande parte, a essa facilidade de enxergar. Na parte financeira, cara, a DM adorou, né? O pessoal do administrativo são os únicos que não reclamam de nada. Para eles está tudo perfeito. A parte fiscal roda muito bem, a parte de logística também, apesar da gente ainda não estar com o módulo de WMS, que é a parte mais robusta implementada, o que tem de nativo
já atende muito bem. A gente processa, em média, 200 a 230 pedidos por dia e fazemos mais de 150 entregas dia hoje, para aproximadamente 1.500 clientes mês. E no trimestre, mais de 3.000 clientes. Eu não conseguiria ver, assim, hoje, comparando com o que eu tinha antes, com o que eu tenho hoje, eu operando com essa qualidade. Eu sou operador, né? Eu mexo muito no sistema. Eu não programo, né? Mas eu opero muito. Tanto que, às vezes, o meu programador ele fala assim: putz, cara, tu tá mexendo mais do que eu, porque eu opero melhor que o meu programador. Então, às vezes, o pessoal quer alguma coisa, eu consigo construir e parametrizar porque tá no meu sangue, eu gosto de tecnologia. E a gente está sempre implementando, inclusive, estamos para adquirir um novo módulo que se conecta com o Sankhya, que é o Mitra, né? A gente está prestes a fechar com eles, porque vai trazer mais dados e mais informações para a gente ser mais assertivo e ter mais crescimento, né? Então, assim, se eu parar para falar aqui tudo que a ferramenta tem, a gente vai fazer um vídeo de 1 hora. Diego, a gente agradece muito sua generosidade de compartilhar tantas informações, todo esse processo que vocês passaram, que continuam passando e ainda vão passar porque tem muito para crescer aí dentro. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Realmente ainda tem muito processo para amadurecer. 14 anos é muito pouco, então a gente está buscando aí ser uma empresa centenária, né? Então vamos ver se a gente consegue, junto com a Sankhya, chegar lá. Com certeza, conta com a gente. É muito bonito ver esse desempenho todo e essa vontade de fazer as coisas acontecerem. E para você que está aqui acompanhando a gente, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e voltar para o nosso próximo bate-papo, para a gente continuar percebendo juntos o quanto toda uma sociedade pode, de fato, ser transformada através de uma boa gestão. E como a solução Sankhya é um meio para isso acontecer. Eu te espero. Até já!